No ar, o seu programa Vida e Saúde. É um prazer estar aí com você. Dividimos aqui uma semana maravilhosa que antecede ao Natal. Hoje é o último dia dessa semana, mas a gente tem assunto importante para tratar aqui ainda hoje. Tá preparado? Quero saber o seguinte: você tem o costume de reclamar? Às vezes parece que a única coisa que nos resta é reclamar. Mas não resolve, de certa forma, né? Dá aquele alívio, talvez reclamar desses problemas, mas não resolve. Agora, a gente vai tratar aqui no programa Vida e Saúde não só da reclamação, mas dos efeitos que as palavras negativas geram no nosso cérebro. Dr. Benício Pereira, que é médico do estilo de vida, vai ajudar a gente a entender esse assunto e a parar de uma vez por todas com a reclamação. Hoje é dia de Claramente por aqui também com o Dr. César falando sobre a importância de vencer o orgulho. E Flávia Souza traz notícias atualizadas em mais um boletim de saúde aqui pra gente. Olha, a receita continua aqui nesse clima natalino. É um bolo natalino de nozes que você aprende a fazer junto com a gente. Olha, mais uma para coleção aí que você pode preparar para as festas desse final de ano. Boa, né? Com certeza. Eu trago para você uma reflexão agora que está aqui na Meditação da Mulher de 2023. A gente fez uso dessas meditações ao longo desse ano, foi maravilhoso, não foi? Continuamos, seguimos firme e forte, buscando a presença de Deus. Jó 5, versos 8 e 9 dizem o seguinte: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Jó 5, 8 e 9. É verdade, não é? Compensa muito mais a gente deixar a reclamação de lado e entregar a causa a Deus. Deixar que Ele faça o melhor por nós, deixar que Ele trabalhe o que precisa ser trabalhado em nós e poupar as pessoas ao nosso redor. Olha aí, até o verso dessa meditação contribuiu aqui para o nosso aprendizado que está só começando nesse programa. Eu quero convidar você para ficar bem juntinho da gente e aproveitar mais essa sexta-feira junto aqui do Vida e Saúde. Topa? Eu vou ali e volto já falando sobre o poder das palavras aqui no Vida e Saúde. Sai daí não! Vida e Saúde de volta, mais uma vez aqui bem juntinho de você, falando sobre a importância das nossas palavras. Eu comecei esse programa falando sobre reclamação, que pode virar uma mania, mas também a gratidão pode virar outra mania importante da nossa vida, uma boa mania. Queremos saber o seguinte: você costuma reclamar aí? Reclama do frio, reclama do calor, reclama da comida, reclama da roupa, reclama do vizinho, reclama do marido. Vamos entender como é que essa história acontece aqui dentro? Dr. Benício Pereira está com a gente hoje. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Acho que o áudio dele não está chegando aqui. Pera aí, vamos ver se a gente corrige esse problema aqui. É aí? É aí, bom, chegou. Oi, Teru. Como vai? Tudo bem, querida? Olha, para mim é uma tremenda alegria estar aqui com você nesse programa especial de Natal. Pois é, a gente já está em clima de Natal aqui, doutor Benício. Está quase lá, né? O ano passou rápido. Segunda-feira a gente vai celebrar o Natal super gostoso aqui. Já quero convidar o doutor para acompanhar, viu, doutor? Com certeza. Reclamação, gratidão, palavras duras, palavras motivadoras. Uau! Quando tudo está difícil, quando a gente tem aquela tendência de reclamar, às vezes é algo que a gente faz com mais facilidade, porque parece que alivia um pouquinho do sofrimento, alivia um pouquinho da tensão. Mas será que é realmente assim que acontece dentro do nosso cérebro, doutor? Olha, infelizmente não. Minha mãe, que não é da área médica, mas tem uma sabedoria tremenda, diz assim: cuidado com as palavras, porque as palavras criam forma.
E ela tem muita sabedoria e propriedade ao pronunciar essas palavras, porque aquilo que nós falamos, nós escutamos e vamos reafirmando aquela ideia. Então, se eu quero solidificar um conceito, um aprendizado, eu devo falar, mas infelizmente coisas negativas também se solidificam essas reclamações o tempo todo. Então, será que eu vou até usar um trocadilho aqui, né? Coisas que constroem eu devo falar, coisas que destroem eu devo calar, de certa maneira. Vamos trazer aqui na tela, porque de repente você fala isso para você, ó. Tá tudo bem reclamar. Nosso cérebro está escutando, né, doutor? Cada palavra. Exatamente, e vai criando forma. Nós vamos construindo com aquilo que nós dizemos. Então, se eu digo coisas positivas, haverá uma tendência de que a vida seja mais assertiva. Isso com certeza. Vamos ver outra tela aqui agora na sua tela também? Ó, eu não quero resolver, eu quero reclamar. Não vai, eu sei que não vai resolver, eu sei que não vai adiantar, mas eu quero reclamar. É como se essa reclamação é como estar em uma areia movediça. Quanto mais reclamamos, mais afundamos um abismo que chama outro abismo. É uma interpretação de Salmos 42:7, doutor Benício. Exatamente. Por esses dias me aconteceu uma situação negativa e eu comecei a repetir falando, nossa, aquelas pessoas podiam ter feito dessa maneira, aquilo. E minha esposa, eu falando com minha esposa, né, querendo que ela contribuísse para jogar um pouquinho mais de lenha na fogueira, e ela disse assim para mim, bem, para de falar sobre isso. Jogou um balde d'água na sua fogueira. Diz assim, você vai afundar mais. Não é? E é verdade, é exatamente o que acontece. Aquele sentimento que às vezes era um sentimento de desconforto, ele se torna grande, ele se torna o problema muito maior, infla o problema, né? Justamente. E daí, agora a gente de verdade está diante de um novo problema. Porque uma situação de estresse todos nós passamos e nós nem escolhemos o que passamos. Estamos no trânsito, em casa, no trabalho, em qualquer situação, em qualquer circunstância, a gente pode passar por uma situação assim. Agora, a nossa atitude diante daquilo vai fazer toda a diferença para que nós tenhamos saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual ou não. Então é importante sim nós pensarmos como é que nós vamos lidar e aquilo que nós vamos falar diante de circunstâncias desagradáveis, que muitas vezes nós não temos como evitá-las. Agora, doutor, hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando que palavras positivas fazem bem, né, para o nosso futuro, ajudam o nosso cérebro a conquistar aquilo que a gente está falando. O senhor está falando, né, materializar, construir, né? Isso acontece no nosso cérebro de maneira física também, porque a gente tem aqui, olha, plantinhas, são a mesma espécie de planta, ou seja, imitando aqui o nosso potencial como seres humanos. Todos nós temos um potencial, mas parece que algumas pessoas crescem mais, né, estão mais floridas. E aí eu queria saber se a gente também, quando cultiva essas palavras, esses pensamentos de gratidão ou de reclamação, se a gente também vai ter impactos físicos no nosso cérebro. Isso com certeza, Peru. Os nossos pensamentos, eles alteram bioquímica cerebral, que por conseguinte vai alterar bioquímica corporal. Não é toda uma orquestra hormonal de neurotransmissores entrando em marcha, seja lá quando a gente reclama ou quando a gente agradece. E há uma química especial para isso. Por exemplo, quando a gente tem um sentimento de gratidão e a gente expressa essa gratidão, nós liberamos imediatamente uma quantidade enorme de 2 neurotransmissores.
a dopamina, que é justamente o neurotransmissor, o hormônio da recompensa, da motivação. E o outro hormônio que nós vamos, o neurotransmissor que nós vamos liberar em grande quantidade, é a serotonina. Então, teremos recompensa, motivação e serotonina é o hormônio da felicidade. Quando a gente um sentimento positivo, no caso a gratidão, a gente coloca em produção, em forte produção, essas duas substâncias. E qual é a repercussão delas sobre o corpo? Elas atuam do fio de cabelo ao dedo midinho do pé, não é? Para ser bem ilustrativo. Nós temos aí melhora da frequência cardíaca, temos melhora do estresse, temos melhora da função imunológica e assim por diante. Os benefícios, eles são... Também vale lembrar que quando a gente se torna reclamando sempre outras substâncias químicas que estão presentes, nós necessitamos delas, nós vamos produzindo cortisol e adrenalina em grande quantidade. Ah, eu estou regando aqui, doutora, essa plantinha com palavras positivas, de alegria, palavras verdadeiras. Não vale aquele elogio de lisonja, porque ele não vai ter esse efeito. Palavras, um elogio, uma frase de motivação, validando algo que alguém fez, que seja simples, né? Um agradecimento. Então, olha, eu estou regando essa daqui com palavras e atitudes positivas. Enquanto esse grupinho aqui vai receber, olha, a minha insatisfação. Tô cansado, não quero saber, é meu direito, eles estão errados, por que que isso tudo só acontece comigo? A gente já tá vendo uma diferença aqui entre essas duas plantinhas, né, gente? Ó, esse grupo aqui tá menos colorido, tá menos florido do que esse outro grupo aqui, ó, que tem mais cor, tem mais viço, não é não? E a gente não trouxe aqui uma diferença caricata, né? Uma diferença muito gigantesca, porque somos todos seres humanos sujeitos a fatalidades, a tragédias ao longo do nosso caminho, doutor Benício. É verdade. E se a gente pensar de maneira assertiva, Teru, se formos a palavra de Deus, há versículos maravilhosos. Há um desses versículos que diz assim que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, mesmo no meio das tragédias, mesmo no meio das tristezas, nós podemos perceber a direção de Deus em nossa vida. E isso vai fazer toda a diferença em nossa saúde física, mental, espiritual e na saúde relacional, ok? Agora, então é importante realmente a gente viver assertivamente. Vamos falar agora do nosso dia a dia, porque é o seguinte, talvez você esteja convivendo com uma dificuldade aí, não uma dificuldade pontual, mas uma dificuldade frequente. Não sei, pode ser um filho com dificuldade na escola, pode ser uma esposa, um cônjuge, um marido ou uma esposa que de repente tem uma dificuldade que está te afetando de alguma maneira e você usando palavras duras, palavras de crítica, olha só. Ao invés da planta reagir com essas palavras, você está achando que você está causando estímulo. Não, é crítica para ver se a pessoa reage. Olha como é que a gente pode destruir. Não sei o que esse pessoal botou aqui nessa água, que destruiu rápido, hein? Mas ó, como é que a gente pode destruir o espírito de alguém, a atitude ou a tentativa, né? Deixando essa pessoa assim, amargurada. Olha desse lado aqui, ó. São estragos reais que a gente vai causando, gente. Olha que ilustração, hein, Teru? Tremenda, realmente. As nossas palavras, elas têm a capacidade de fazer viver. Tem um livro, Saúde, Novo Estilo de Vida, que traz ali duas interessantes, eu compartilho em 1 minuto, que uma senhora tinha uma determinada questão no coração que não era tão grave,
mas por ela entender uma mensagem que o médico falou, olha, STI, ou melhor, TS, de querendo dizer que era o problema dela, né, estenose da válvula tricúspide, ela entendeu terminal state, ou estado terminal, e naquele dia ainda, mesmo sendo uma coisa tão simples que era o problema dela naquele momento, ela terminou o dia com um óbito, porque aquelas palavras criaram uma forma, certo? Então, realmente, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós dizemos, com nossas palavras nós edificamos e com nossas palavras nós podemos fazer morrer uma pessoa. Quando nós enfrentamos dificuldades, nem sempre é fácil a gente conseguir enxergar o aprendizado, enxergar o benefício além daquela dor. Então, eu quero fazer um exercício com você aí de casa. Eu quero que você pense que essa situação difícil que talvez você tenha vivido ao longo desse ano ou que você esteja vivendo agora, como é que você pode enxergar algo de bom nisso tudo? Pode ser uma situação de doença, pode ser uma situação de relacionamento, pode ser uma dificuldade no trabalho. Existem benefícios que... Eu li hoje na meditação, né, um verso de Jó, que entregando a Deus e confiando que Ele faria o melhor, ali existem perdas que são irreparáveis, Dr. Benício. Mas quem fica aqui precisa aprender a lidar com o que ficou, com o que restou, né? Exatamente. E a gente precisa, e quando a gente tem essa atitude positiva, assertiva, isso não tem nada a ver com energias e tudo mais, é simplesmente algo que Deus deixou dentro do nosso ser. E quando nós fazemos assim, temos atitude de gratidão, mesmo em momentos difíceis, o problema talvez não passe de uma hora para outra, mas nós conseguimos lidar com ele de uma maneira muito melhor. Dr. Benício, o senhor como médico e como diretor clínico da Clínica Spa Vida Natural, com certeza recebe casos aí de pessoas que chegam em situações muito difíceis de saúde, mas pessoas que têm uma atitude mais positiva, que reclamam menos ou que falam menos dos seus problemas. A ciência diz algo a respeito da sensação de dor ou da sensação de sofrimento dessas pessoas que acabam cultivando esse espírito de gratidão? Olha, eu tenho visto isso, visto pessoas que enfrentando um câncer, por exemplo, numa fase terminal, mas quando a atitude dessas pessoas é positiva, as dores são menores. É a coisa mais incrível. E isso por uma razão muito simples. Essa pessoa, ela vai alimentando esperança. E daí entra em ação um neurotransmissor chamado beta-endorfina. Essa beta-endorfina tem a capacidade de ser mais analgésica que a própria morfina. Então, ela mesmo naquele estado ruim, naquele estado bem desafiador, as dores são diminuídas. Isso acontece não apenas no câncer, mas em tantos outros. A nossa atitude diante do sofrimento pode mudar não apenas o curso desse sofrimento, mas pode mudar até mesmo as dores sentidas durante esse padecimento. Dr. Benício, a gente precisa chamar o intervalo agora, mas eu queria deixar com um pensamento com o pessoal de casa aí, que é o seguinte: assim como a gente trouxe a ilustração da planta aqui, talvez você não tenha naturalmente aquele espírito do seu avô, da sua avó ou da sua mãe, que tinham aquela mania boa de agradecer por tudo, né? Então, naturalmente, você pode não ser uma pessoa otimista, mas isso é uma coisa que pode ser cultivada, não é não, doutor? É verdade. Inclusive, tem um conselho numa pesquisa de Harvard, da Harvard University, mostrando justamente isso, que a gente pode desenvolver todos os dias o hábito de agradecer, inclusive tendo um momento especial para isso. E parece que isso me chama a atenção me faz lembrar de uma palavra. Essa palavra, quem sabe, seja a oração, não é? Um momento para agradecer.
Olha, então a gente vai chamar o intervalo agora e eu quero deixar um exercício bem simples com você. Queria que você buscasse coisas ou pessoas, algo específico para você agradecer agora, elevar a Deus uma prece aí de gratidão. Você pode agradecer pelo chinelo de dedo que você está usando, você pode agradecer pelo sofá que você tem para sentar, você pode agradecer por essa tela, por meio da qual você está acompanhando Vida e Saúde. Eu gostaria que você encontrasse 5 motivos específicos para agradecer enquanto a gente vai ali e volta do intervalo para falar mais sobre esse assunto importante. O poder das palavras positivas frutificando na nossa vida é o que a gente traz no próximo bloco aqui. Ainda vai ter Claramente, você vai acompanhar o Dr. César falando sobre o orgulho aqui e vai ter bolo natalino de nozes. Olha aí, a gente volta já.